este amor que nos transmites é a nossa consolação. É grande e bem sabemos a equipe que nos espera. A felicidade é tão grande, bem maior que merecemos. Vai, meu barquinho, vai, navegando bem mansinho, derrama sobre todos nós paz, amor e carinho, hora de força e luz. Cerquem-nos neste momento para que todos possamos dar alívio ao sofrimento. Obrigado, dia amigo, por amor aqui está, com suas portas abertas para caridade prestar. Vem, meu barquinho, vem, navegando bem mansinho, derramar sobre todos nós paz, amor e carinho. Vamos dar início à reunião de hoje fazendo uma prece e colocando nela os nossos sentimentos mais sinceros de paz e amor. Querido Pai, estamos aqui hoje reunidos para ouvir e aprender a respeito de Ti. Dedicamos esse momento de nossas vidas tão agitadas, deixando fora daqui todos os problemas e reservando o nosso entendimento a Você e aos Seus ensinamentos. Inspira o nosso palestrante e a nós para que a palestra de hoje toque fundo em nossos corações. E assim, em nome de Deus e de Jesus, de Antônio Jardim, de Tereza e Itaquari, de Juparã e Tales, Jassanã, Josué, Canagé e Itaci. Em nome de todos os guias presentes, damos por abertos os trabalhos de hoje com a palestra de autolibertação do livro Fonte Viva, pela Soraya. Boa noite. O assunto de hoje é do livro Fonte Viva, do Emmanuel, que fala em autolibertação. Passagem de Paulo, do Evangelho, que diz: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então ele diz, se nós quisermos emancipar a nossa alma, ou seja, se nós quisermos ser felizes, encontrar a felicidade, nós temos que viver nesse mundo tudo, mas como se não tivéssemos nada, porque na verdade nada é nosso. Que a gente tem que se resignar a viver só, porque viemos só para esse mundo e vamos voltar só. E viver só não no sentido de uma solidão, como a gente olha, nossa, eu tenho que ser solitário. Muito pelo contrário, o Evangelho nos diz sempre que nós devemos viver com os outros, mas não depender dos outros. A gente precisa se libertar de muitas coisas. Bezerra de Menezes fala pra gente da viagem do autoconhecimento. Começa contando na psicografia que todos nós somos viajantes eternos. E que nessa nossa viagem, é como se a gente pegasse um trem, nós temos condições exteriores que muitas vezes não dependem de nós. Se nessa nossa viagem nós ficamos doentes, se nessa nossa viagem esse trem para por algum motivo climático ou acontece alguma calamidade, são coisas exteriores na nossa vida que vão acontecendo e é claro que a gente tem influência sobre aquilo, mas elas vão acontecer. São fatores externos da viagem. Então, se nós nascemos com uma deficiência, por exemplo, isso é um fator externo. Se nós estamos com problema de visão, se nós temos alguma limitação, são fatores externos da nossa viagem, físicos.
fatores que a gente vai ter que enfrentar e que conviver. Mas ele fala também que nós temos uma viagem interior e que esta viagem depende muito mais da gente do que esses fatores externos, que muitas vezes não podemos modificar no nosso caminho. E que nessa viagem interior nós vamos conhecendo o quê? O nosso caráter, os nossos sentimentos, as nossas fraquezas. Vamos nos conhecendo. E que esta é a viagem que nós temos que fazer para nos libertarmos dos erros, das mazelas, más tendências, só olhando para dentro. Então nós somos esse viajante que muitas vezes olha para o outro e diz: eu conheço ele, conheço muito bem, conheço ele como a palma da minha mão. Mas será que a gente conhece a nós mesmos? Eu me conheço? Olhar no espelho e dizer: quem sou eu? Como é que é olhar para dentro? O Espiritismo, no início, mostrou muitos fenômenos. A gente não vê mais isso hoje, né? A gente é atraído pelo Espiritismo, pela mensagem de reforma íntima, para que a gente consiga ser feliz. Quando Emmanuel diz: se chegamos na terra na condição de peregrino, sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Porque não é possível que a gente continue a sofrer nessa nossa viagem por muito mais tempo. Nós vamos mudando o nosso interior e os sofrimentos não vão mais nos atingindo, porque nós sofremos muito por causa dos nossos melindres, porque nós nos sentimos magoados com tudo que acontece à nossa volta. Então nós temos que olhar para nós e nos fortalecer, que não é pelo outro, por nós. Viver no mundo com todos aqueles que estão à nossa volta, mas viver sabendo que nós somos uma individualidade, que a mudança é nossa. Quando a gente olha para dentro de nós, obviamente que a gente não vai ver só coisas belas, né, gente? Muito pelo contrário, se a gente quiser olhar a fundo, a gente vai encontrar coisas que nós não confessamos a ninguém. Então, se nós fizermos essa viagem interior de perguntar: quem sou eu? Quem realmente sou eu? O Livro dos Espíritos, na pergunta 919, qual o meio prático e eficaz que tem o homem para se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Lembre-se, quando a gente fala atração do mal, não quer dizer que tem alguma coisa assim nos atraindo. É muito mais fácil a gente errar porque a gente é imperfeito até do que a gente está recebendo influência. São as nossas imperfeições, nossas escolhas erradas. Então ele diz: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, é o conhecimento, o nosso conhecimento interno. E aí ele vem, nesse mesmo capítulo, é o capítulo da perfeição moral, e ele vem dizer: então, como é que a gente pode se conhecer? Não é fácil a gente se conhecer, porque se nós somos avarentos, nós podemos achar que nós somos previdentes. Se nós somos orgulhosos, nós podemos achar que somos dignos. Só quando nós olharmos para as nossas chagas interiores que nós vamos nos curar. Nós temos doenças graves da alma. Nós nos magoamos fácil. Nós, então, nos achamos maiores do que somos. A mágoa, muitas vezes, é o orgulho. E assim a gente tem que olhar para dentro. Como? Como conhecer? Qual é a fórmula? E isso está no próprio Livro dos Espíritos, para a gente olhar para dentro e saber se modificar. Perguntar para a minha consciência: o que eu fiz hoje e com qual objetivo? Analisa o que você fez. Qual foi o propósito que te motivou? Foi o bem? Foi ajudar o outro? E olhar para isso e ver: se alguém fizesse isso do meu lado, como que eu avaliaria? Porque a gente sabe avaliar o outro. Que a gente sabe muito bem. Por quê? Porque a gente reconhece, muitas vezes, são as nossas tendências. Então, eu vou ver o que eu fiz hoje,
eu vou ver qual foi a motivação que me levou a agir e eu vou analisar aquela situação friamente. Se fosse o outro, como é que seria uma coisa boa ou não seria uma coisa boa? O Livro dos Espíritos ainda diz pra gente: se eu fiz uma coisa que eu não confessaria para ninguém. Depois ele ainda diz pra gente o seguinte: se fosse a vontade de Deus de me chamar agora, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém. Então, se eu voltasse agora, eu teria o que me arrepender, ou eu teria alguma coisa a temer diante de alguém. E por fim ele ainda diz: examinai o que podes ter feito contra Deus, contra o vosso próximo e contra vós mesmos. Então, quando esse capítulo de autolibertação diz que a gente tem que aprender a viver com a gente mesmo, estando com os outros, mas não estando dependente, cada um tem a sua caminhada. E que se o meu autoconhecimento ainda é tão pequeno, o do outro pode ser também, e equivocada pode ser eu. Nós estamos no exato lugar para que desenvolvermos as nossas potencialidades, que são latentes em nós, porque somos filhos de Deus, né? Criados para desenvolver isso. Mas vamos desenvolver isso e vamos nos libertar das coisas que nos fazem apegar ao mundo material e que não nos deixam evoluir quando olharmos para dentro. Não só para a viagem de uma forma externa, sabendo que a vida ela continua, que reencarnamos, mas olhando para dentro dos nossos sentimentos, para dentro da nossa alma e pensando o que eu posso mudar para ser feliz. É o que Santo Agostinho fazia. E que ele vai dizer para a gente, neste capítulo Perfeição Moral, na pergunta 919 e seguintes, que ele todo dia se analisava, fazia essas perguntas e via o que ele podia fazer para melhorar. Quando a gente se analisa, não é para a gente achar, de repente, que a gente é maravilhoso e que a gente é insubstituível. Não é para você ter essa prepotência, porque se nós estamos aqui hoje, nós temos muito que evoluir. É para olharmos realmente como olhamos o outro, críticos. Saber se nós, naquela mesma situação, também não faríamos a mesma coisa. Então vamos nos analisar, porque a gente tem que ir para frente e melhorar. É a paciência que eu não tenho? Então exercita a paciência. Passa um tempo exercitando a sua paciência. Você vai mudar isso em você. Depois, quando você achar que você já está melhor, você pega outra situação e aí vai. Porque a gente sabe que a espontaneidade só vem com muito exercício, muita força de vontade. Então a gente vai se modificando. E quando a gente for se modificando, o que vai acontecer com a gente? A gente vai encontrando o quê? A paz. E não adianta querer mudar o outro. Eu tenho que me mudar. O outro tem a responsabilidade dele mesmo. O que eu tenho que ter para com o outro é dar o exemplo. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Temos que, a cada dia, desanuviar a mente e seguir adiante, na certeza de que acertaremos as nossas contas. Quem nos emprestou a vida, e não com os homens que a malbarataram. Aqueles que estão à nossa volta, que muitas vezes nos fazem sofrer, e que nos fazem, de repente, a gente perder tanto tempo pensando nesses problemas, não é com eles que a gente vai ter nossa conversa. Isso é com Deus. É para Ele que nós temos que dizer: eu fiz tudo bem que podia, que estava ao meu alcance. Talvez a gente ainda esteja no momento da caminhada que a gente esteja conseguindo não fazer mal a ninguém, mas a gente vai ser cobrado daquilo que a gente podia fazer de bom e não fez. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos. Aprende a se amar. Nada trouxemos para esse mundo e manifesta que nada podemos levar dele. Só o nosso sentimento interno. E as coisas realmente foram importantes na vida. Por isso é que a gente deve sempre olhar para dentro
É claro que a gente tem que fazer a viagem externa e vai passar pela dificuldade, pelos problemas, pelas doenças, o que seja que estiver no caminho externo. Mas quando a gente passa olhando para dentro também e vendo que isso é só um caminho, que a felicidade existe, que a gente pode encontrar nesta caminhada, já desde agora, motivos para sermos felizes, a gente caminha em paz. Tem dias que a gente acorda que os nossos problemas são pequenos, a gente acha que está tudo ótimo. Tem outros dias que nada mudou e a gente parece que vai se arrastando. É o sentimento interno. O Espiritismo, ele vem justamente para fazer com que a gente descubra isso. E mais do que isso, a gente passe isso adiante para todos aqueles que estão à nossa volta. Que o importante é estar no mundo e ser do mundo. Por quê? Porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Aqui é uma passagenzinha que a gente tem. Então, a autolibertação é essa. Primeiro a gente passa pelo autoconhecimento. A gente se conhece, se modifica, faz um trabalho danado e vai ser feliz. É a única certeza que temos, de que fomos feitos para a felicidade. Estaremos juntos com aqueles que amamos, que foram antes de nós. Estaremos certos de que aqueles que estão ao nosso lado progredirão conosco. E se hoje estão causando dificuldades nas nossas vidas, nas vidas deles, e que nós tanto medo temos por isso, eles também encontrarão a felicidade. Quanto tempo isso vai demorar? Depende de cada um de nós. Estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.